Salve, salve, meus queridos, professor Zanin na área. Voltamos para fazer uma aula especial sobre ajuste das equações por oxidação. Nós já fizemos uma aulinha geral, onde a gente estabeleceu uma sequência didática legal. Não deixe de assistir. Se você está chegando aqui, vou aprender ou conhecer como fazer o ajuste, o balanceamento por oxidação. É essa aula aqui que você tem que assistir, ó. Essa aula aqui é uma aula onde eu escolhi algumas transformações peculiares, como autooxiredução, a oxirredução que envolve água oxigenada ou que envolve íons, para a gente dar um talentinho aí e se aprofundar um pouquinho nessa discussão, tá certo? Lembrando que o conceito de NOx, de número de oxidação, é fundamental para essas aulas aqui. Vou deixar o link aqui também para você estudar, reforçar, rever o conceitinho de NOx, que pode ser questionado de forma pura, ou seja, para determinar o NOx de um elemento, ou também pode ser usado em outras partes da química, como na nomenclatura de ácidos, né? No estudo das pilhas, reações orgânicas e uma outra infinidade de informações. Então, o conceito de NOx é muito importante, certo? Bora lá sem mais delongas. Então, imaginando que você já sabe o que é oxidar, o que é reduzir, o que é agente oxidante, o que é agente redutor, como determinar o NOx, porque tudo isso nós já fizemos na aula 1, na aula 2, na aula 3, na playlist que está lá no canalzinho no química.com de eletroquímica, tá bom? Nós vamos lá, sem mais delongas, estudar alguns casos especiais. Então, o primeiro que eu estou colocando aqui é autooxidação. O que significa autooxidação? Que um elemento em uma substância tanto vai oxidar quanto vai reduzir. Então, esse elemento ele vai gerar duas substâncias em que uma espécie contém ele oxidando e a outra contém ele reduzindo. Um exemplo que eu estou colocando aqui, o cloro danadinho gosta de fazer. Certo? Alguns elementos caricatos aí, esses não metais da família 17, especialmente o cloro, conseguem fazer isso de forma interessante, tá bom? Uma autooxidação interessante também é da água oxigenada. Eu já vou até colocar ela aqui porque a gente vai estudar a parte disso aqui, mas a água oxigenada, né, que é na verdade a água oxigenada é uma mistura, né, disso aqui, que é o peróxido de hidrogênio mais água. Então o peróxido de hidrogênio, ele sofre um processo de autooxidação, porque ocorre uma decomposição, né, na água oxigenada, na presença de luz ou de um catalisador específico, e se forma água e oxigênio. Então dá uma olhadinha, isso aqui é um peróxido, então oxigênio tem o NOx -1 nos peróxidos, a gente já estudou essas regrinhas lá atrás, tá certo? Aqui na água oxigênio -2 e aqui como substância simples é 0, então olha que legal isso aqui, ó. O oxigênio está saindo de -1 e indo para -2 na água, ou seja, diminuiu, reduziu. Mas ele está saindo de -1 e indo para 0 no oxigênio. Ou seja, -1 para 0 aumentou, oxidou. Então esse é um caso de autooxidação, quer dizer, o oxigênio tanto oxidando quanto reduzindo, por isso que fazer o balanceamento com a água oxigenada é peculiar, a gente vai fazer já, não sai daí, tá certo? Mas voltamos aqui para o nosso caso especial, que nosso elemento figurão aqui é o cloro, tá certo? Então vamos lá determinar o NOx de todo mundo, aqui é 0, né? Deixa eu limpar aqui. A gente vai fazer um estudo da água oxigenada. Vou deixar aqui em cima. Aqui, ó. Então, o cloro aqui é 0, substância simples. Daí eu coloquei o NOx, todo mundo deixei em vermelhinha, onde efetivamente ocorreu as transformações, tá? Lembrando que determinar o NOx tem que ser rápido, tem que ser ágil, e você precisa treinar isso aí, tá bom? Então, onde que efetivamente ocorreu a transformação? Tá aqui, ó. O cloro saiu de 0 e foi para +5, aqui no clorato de sódio, e ele saiu de 0 e foi para -1 no cloreto de sódio. Olha que legal. Então nós tivemos aqui uma redução do cloro na formação do cloro no NaCl e nós tivemos uma oxidação do cloro, né, aqui no clorato de sódio, nesse cloro aqui especificamente. Então como que a gente faz, né, para ajustar essa equação? É simples pra caramba, uma dica, é só anotar uma dica importante. Quando você perceber que o elemento sofre autooxidação, a gente não muda nada, entendeu? Do que a gente estrategicamente determinou na aula passada. Só que a questão é que a partir de agora a gente só olha aqui nos produtos. Porque eu não posso fazer determinações de variação eletrônica aqui no reagente, porque eu não sei, ó, atenção no que eu vou dizer, eu não sei quanto desse Cl2 veio para o Cl- ou para o Cl+5 aqui, eu não sei. Então a gente esquece a análise aqui no reagente, esquece esse lado aqui e a gente vem só aqui no produto. E a gente faz os ajustes aqui, ó, x e y, só, depois faz por tentativa, ok? Então anota aí, quando for uma autooxidação, o que a gente faz? Esquece o lado que tem a espécie, normalmente o reagente que tem a espécie que sofre autooxidação, e vai lá para o produto. A gente faz a análise da variação aqui no segundo membro, entendeu? Então a variação eletrônica, ó, de 0 para -1, a variação é de 1.
né? Já de 0 para mais 5, a variação é de 5. Então tá aqui, ó, no NaCl a variação é de 1, tô olhando aqui no produto só. E no NaClO3 a variação é de 5. E depois o que eu faço, professor? A gente combinou, não muda nada. Multiplica pela maior atomicidade, inverte os coeficientes e joga lá. Só que joga dessa vez aqui no segundo membro, ou seja, nos produtos, porque você não sabe quanto partiu para cada um desses cloros no produto lá do meu Cl2 do reagente, tá certo? Então aqui só tem um cloro, aqui só tem um cloro, então vou multiplicar isso aqui por 1, né? Já está feito aqui, e a variaçãozinha continua 1 e 5. Lembrando, se tivesse um 2, um 3, assim por diante, eu ia fazer essa multiplicação aqui, tá certo? Ah, professor, mas tem um 2 aqui. Tá, pensa comigo, se você multiplicar por 2, um, você vai ter que multiplicar o outro por 2. Então você multiplica, simplifica, dá na mesma, tá certo? Então aqui a gente vai colocar um 5 para o NaCl, tá lá o 5, e nós vamos colocar o 1 para o NaClO3, depois de fazer a inversãozinha. O resto é por tentativa, perceba. Agora a gente já tem o total de cloro, ó. 5 aqui mais 1 aqui, são 6. Então aqui tem que colocar um 3. Fechou. Tudo por tentativa. E depois um abraço pro gaiteiro. Lembra de onde que eu aprendi essa expressão? Um abraço pro gaiteiro. Se tem algum gaiteiro assistindo aí, manda um salve aí, beleza? Bom, então, um abraço para você, gaiteiro. Então são 6 sódios aqui também, né? Porque a gente tem 1 aqui mais 5 aqui, são 6, e depois a gente pode ajustar a água, porque a gente já tem um número de hidrogênios aqui que é 3, que são 6. Eu posso pôr um 3, porque 3 vezes 2. Fechou? Importante isso aí. Vamos lá então para o caso que envolve íons, tá certo? O caso que envolve íons, só um detalhe importante, tá? Já está descrito aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a palavra-chave, ok? Quando envolve íons, deveremos também balancear as cargas dos íons. O que acontece, não é esse exemplo aqui, mas o que acontece é que às vezes a gente está fazendo um ajuste em que envolve íons, daí de repente assim, como que eu vou determinar quantos H+ tem? Sempre eventualmente vai faltar um íon, assim, quando o caso completo, na pior das hipóteses, vai faltar, eu vou mostrar para vocês aqui, mas vai faltar, você não vai conseguir ajustar um íon. Normalmente um H+, normalmente uma hidroxila, por quê? Porque algumas equações que envolvem íons, muitas outras substâncias, como a gente sabe, elas não sofrem oxirredução. E às vezes o autor não coloca. Ele só coloca os íons que efetivamente mudaram o seu NOx, entendeu? É isso. E aí o cara não coloca. E a gente tem que adivinhar quanto que tinha do elemento e tal. Mas como a gente faz isso? Vai lá. Não muda nada. Passo a passo não muda nada. Determina o NOx de todo mundo. Determinou. Achou quem sofreu as variações. Ali já. Faz lá o linkzinho lá. Quem oxidou e quem reduziu. Então o manganês, ó, reduziu, saiu de mais 7, foi para mais 2, e o nitrogênio, ele oxidou, aumentou, mais 3 foi para mais 5, beleza? Acha a variação eletrônica, tá vendo? Não mudou nada até agora. Acha a variaçãozinha eletrônica do manganês 5 e do nitrogênio 2. Tá vendo a disfunção? É ali que a gente vai corrigir, vai fazer o inverter, vai multiplicar pela atomicidade, vai inverter e vai colocar lá. Não muda nada, é sempre a mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer os links lá, os ramaizinhos lá, né? Meu professor chamava de ramal. Quando eu estudei isso na escola, faz o ramal, né? Bom, então aí tá lá o íon permanganato aqui, e aí tá aqui a variaçãozinha de 5, depois do ânion nitrito, o ânion nitrito, de 2, aí multiplicou pela atomicidade que era 1, né? Nós multiplicamos aqui, só tem um manganês, só tem um nitrogênio, um manganês e um nitrogênio. Multiplicamos a variaçãozinha por 1, tá aqui, aí achamos a variação, daí a gente inverte. Ok, inverteu, fui lá na equação e coloquei lá, beleza? Tá. Agora eu quero que você se atente, a gente vai ajustar isso aqui por tentativa. Então são 2 manganês, aí eu coloquei um 2 aqui, são 5 nitrogênios, coloquei um 5 aqui, né? E aí que acontece a treta. Normalmente vai ficar faltando um H+, ou um OH- para você ajustar e você não sabe de onde tirar a quantidade de H+. Não é esse caso aqui, mas é esse o ponto que eu quero chegar. Você vai dizer, como que eu vou ajustar os H+ aqui ou os OH-? Cara, nessas transformações em que envolve íons, nós não estamos mostrando o que a gente chama de íons espectadores, os íons que não mudam o seu NOx, entendeu? Mas o balanço das cargas, elas têm que se preservar. Professor, o que você está querendo dizer com o balanço da carga? Então pega aqui os reagentes, isso aqui é tudo reagente, né? Então se eu somar todas as cargas aqui, tipo der mais X, adivinha quanto que tem que dar as cargas daqui dos meus produtos? Mais X. E isso permite ajustar a quantidade de um íon. Tipo, vamos supor que aqui deu mais X, aqui deu mais 2X, quer dizer que sabe, você tem que pôr mais X lá, entendeu? Então, um exemplo. Bom, vamos somar as cargas do lado de cá. Tudo que tem carga aqui já tá ajustado, tá vendo? Ó, porque a água não tem carga aqui, tá ok?
Tá. Então vamos lá ajustar a carga. São 5 nitratos que tem carga menos 1. Vou somando aqui no cantinho, ó. Então vai dar menos 5 do nitrato, 5 nitrato que tem carga menos 1. Mais 2 manganês com carga mais 2. Então 2 vezes mais 2 dá mais 4. E aí mais 4 com menos 5 dá menos 1. Então aqui no meu produto, vamos lá, ó. Aqui no meu produto, o saldo, a carga em todo ele aqui, é de menos 1. Vamos lá no reagente, tá certo? Então, ó, quanto que a gente tem aqui, ó? Tem 7 manganês que tem carga menos 1. Vou fazer aqui embaixo aqui, ó. São menos 7. Daí tem 5 nitrogênios com carga menos 1. Ok? então são 5 nitrogênios. Peraí que eu... né? Peraí. Opa. É isso mesmo. Não são 7, desculpa. Aqui, ó. Eu viajando com a carga aqui do elemento, ó. São 2 manganês, né? O íon permanganato que tem carga menos 1. Então é menos 2. E são 5 anionitrito que tem carga menos 1. Então vai dar menos 5. Daí menos 5 menos 2 dá menos 7. Sacou? Então, aqui no meu reagente, a carga total dá menos 7. Aqui no meu produto, a carga total dá menos 1. Então, desta forma, eu sei quantos íons H+, eu tenho que colocar para ajustar essa carga. Faz sentido? Então, quantos H+ seriam necessários para que, somando com menos 7, dê menos 1? 6. Porque se eu somar mais 6 agora aqui no menos 7, vai dar menos 1 igual aquela carga lá que tem na soma dos produtos, sacou? Então, a soma das cargas que tem no reagente tem que ser igual à soma das cargas que tem no produto. Isso permite ajustar um íon ou outro que faltar nesse processo de balanceamento, beleza? Então, tá aqui o meu 6zinho aqui. Fechou? Então essa é a dica, quando envolver íons, você pode dar uma conferida nas cargas que tem no produto, tem no reagente, tem que ser igual essa soma de carga, tá? Vamos lá então para um caso que envolve água oxigenada. São duas possibilidades, eu já mostrei para vocês, mas a água oxigenada ela tanto pode oxidar quanto pode reduzir, né? Ela sofre um processo, na verdade, de autooxidação. Então, haverá momentos em que a gente vai fazer uma análise dela como oxidante e um momento em que vai fazer uma análise dela como redutor. Então, vamos fazer um primeiro caso em que ela atua como oxidante, ó. Então, tá lá, vamos determinar o NOx de todo mundo para que a gente possa enxergar isso aí, ó. Então, observe que o ferro saiu de mais 2 e foi para mais 3. Então, ele oxidou, concorda? Então, da água oxigenada, me interessa a redução, que vai ocorrer aqui, ó, do menos 1 para o menos 2. Diminuiu, reduziu. Entende? Então, assim, como que a gente olha isso? Tem um elemento oxidando, da água oxigenada me interessa a redução. Tem um elemento reduzindo, então da água oxigenada me interessa a oxidação, que é outro caso que a gente vai fechar aí com chave de ouro, tá bom? E aí, professor, depois disso, o que faz? Faz tudo que a gente aprendeu. Né? Então, a redução, a oxidação, acha a variaçãozinha eletrônica, tá? Cuidado, porque aqui, então, a gente vai ter que, depois de achar a variação, de menos 1 para menos 2, a variação é de 1. Só que tem que multiplicar pela atomicidade do oxigênio, ó, que é 2 aqui, a maior atomicidade do oxigênio é 2. Então, daí eu vou multiplicar por 2, isso vai dar 2. Aí faz o quê? Inverte isso aqui, legal, e vai lá na equação, coloca um 2 lá para onde tem o ferro, tanto faz por aqui ou aqui, porque tem a mesma quantidade de ferro no reagente no produto, e coloca 1 para água oxigenada, aqui por quê? Porque é a maior atomicidade, aqui só tem um oxigênio e aqui tem 2. Sempre coloca onde tem a maior atomicidade, beleza? E aí o resto vai por tentativa, tranquilo. Então só a dica seria a seguinte, né? Se eu fosse para dar uma dica, faz o que a gente aprendeu a fazer. É só isso mesmo. Só observa se a água oxigenada, o que interessa da água oxigenada, a oxidação dela ou a redução dela, entendeu? Só isso. Vamos dar um caso aqui, outro, em que a água oxigenada atua como um redutor, ó. Então vai lá, ó. Determina o NOx de todo mundo, beleza. Determinou o NOx de todo mundo? Aqui, tá vendo o manganês que saiu de mais 7 e foi para mais 2? Então o manganês, ele sofreu uma redução. Então adivinha o que me interessa na água oxigenada agora? A oxidação. Então nós vamos pegar a água oxigenada aqui do oxigênio que sai de menos 1 e vai para 0 na substância simples O2. Então pode ser que parte desse oxigênio veio para cá, né, ou veio para cá, ou veio para a água aqui no sulfato não, porque possivelmente deriva do ácido mesmo, mas veio aqui. Mas não me interessa isso aqui, porque eu encontrei um elemento reduzindo, então me interessa da água oxigenada a oxidação, entendeu? E aí faz o quê? Faz a mesma coisa, só que na hora de colocar a variação, nós vamos colocar aqui no oxigênio.
Por quê? Porque além de ter a maior atomicidade, mas na água oxigenada também tem, é onde efetivamente ocorreu a transformação que nos interessa, entendeu? Porque essa água aqui não vai gerar a transformação que me interessa, e é aqui que vai ocorrer a transformação, tá? Então acha a variaçãozinha, ó, manganês 5, água oxigenada 1, menos 1 para 0 é 1, multipliquei por 2 a variação do oxigênio pela atomicidade, né, maior atomicidade, inverte isso aqui, colocou um 2 lá no manganês lá, que poderia ter colocado aqui também, porque aparece só em igual quantidade nos dois lados, e aí o segredo tá aqui, ó, esse 5 vem aqui pro O2, então quando a água agir como redutor, quer dizer, quando me interessar a oxidação da água oxigenada, eu coloco essa variaçãozinha lá pro O2. E aí o resto vai por tentativa, vai que é uma beleza, tá bom? Tranquilos? Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Esses são os principais casos aí, né, foge um pouquinho da ideia geral, mas perceba que a ideia geral, ela prevalece, tá certo? Queridos, ficando por aqui, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário se você gostou, curtiu, deixa alguma sugestão aí e até breve. Tchau, tchau.